Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No demais, irmãos meus, o escritor começa um novo tema de sua carta, falando sobre os embates espirituais em que os servos de Deus devem se equipar com as armaduras de Deus para então vencer a guerra contra o império das trevas e do mal. Essas são recomendações de Paulo, diretivas a todos aqueles que faziam parte da Igreja de Cristo Jesus, que estava na cidade de Éfeso, alertando sobre os cuidados que eles deveriam ter, no sentido de não serem derrotados nas batalhas, nas guerras espirituais contra o mal e as trevas, contra o diabo e os seus demônios, contra a todos aqueles que são servos do império das trevas e o mundanismo também. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não somente a igreja de Éfeso, mas todos aqueles que faziam parte do cristianismo estavam em plena guerra espiritual, porque o objetivo do diabo com os seus demônios era justamente acabar com a igreja de Cristo ainda no primeiro século da nossa era cristã. Portanto, era mais que necessário que os servos de Cristo Jesus se preparassem para não perder a batalha. Porém, para que isso fosse possível, eles tinham que se fortalecer em Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como sendo grande capitão deles todos, que estava na frente dos embates. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta batalha, ou nesta batalha, os seguidores de Cristo estavam lutando contra inimigos hostis e invisíveis, que eram justamente o diabo com seus demônios, que estavam usando pessoas para tentarem conseguir os seus objetivos. Falar sobre a força e o poder de Cristo Jesus é a mesma coisa que dizer que o reino de Cristo estava à disposição da igreja remida para batalhar em prol daqueles que buscassem ao Senhor de todo o seu coração. Esse poder de Cristo estava à disposição dos soldados do reino de Deus, dos guerreiros do reino da luz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. A partir de então,
o apóstolo começa a usar metáforas militares em uma linguagem bem compreensível para aquela época, no sentido de expressar suas ideias no tocante à preparação dos irmãos para a guerra espiritual. O uso do verbo revestir nos ensina sobre algo a mais, como acessório, no que diz respeito a se proteger para a batalha. Hoje se usam coletes à prova de balas, mas antigamente eram outros acessórios que os guerreiros usavam para se proteger. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas, como a guerra não era no sentido físico de um povo contra outro, mas era uma guerra espiritual entre o reino da luz e o império das trevas, as armas também deveriam ser espirituais e não materiais. Estas armaduras de Deus são acessórios indispensáveis para que o bom soldado do reino de Cristo faça uma boa luta e por fim saia ganhando a batalha contra o diabo, o mundo, as obras da carne, contra todo o mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Uma das coisas que mais enfraqueceu o crescimento e o desenvolvimento do cristianismo sempre foi justamente a apostasia, em que muitos abandonaram a sua fé, ou porque se desviaram dos caminhos do Evangelho, ou porque foram vencidos pelas tentações do inimigo. A preocupação do apóstolo era de que os irmãos estivessem firmes na fé, não desistindo de Cristo Jesus, vencendo as tentações e o pecado também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Já neste ponto, o autor mostra quem é, de fato, o grande inimigo da Igreja de Cristo, contra quem os servos do Senhor Jesus têm que lutarem e vencer, que é justamente o diabo. As astutas ciladas do inimigo é que ele usa as coisas do mundo, usa as pessoas para tentar nos atingir, e se utiliza também das circunstâncias da carne, ou concupiscência da carne, para nos fazer fracassar na jornada cristã e na nossa fé em Cristo Jesus também. Portanto, precisamos resistir ao diabo e, conforme a palavra de Deus, ele fugirá de nós. Estamos numa guerra espiritual e não podemos ficar despercebidos, mas sempre alerta, usando as armas que Deus tem nos dado, e os textos seguintes falam sobre justamente essas armas que Deus coloca à nossa disposição para lutarmos e vencermos a guerra espiritual. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus amigos, familiares e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.